Senhor Jesus, Amém. seja que continue sendo conosco, Verdade. ou ainda nesta reunião. Amém. Fale ao nosso coração, Sim. o que o Senhor deseja falar. Verdade. Ó, retira do nosso interior, Sim. Senhor Jesus, Amém. aquilo que não te agrada. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. os nossos pensamentos Sim. estejam cativos, Verdade. presos ao Senhor, Amém. ó, atentos para ouvir a tua palavra, Verdade. ó, e que esta tua palavra Sim. possa se tornar prática em nosso viver. Verdade. Senhor Jesus, Sim. nos guarde, Senhor, Sim. aplica o teu sangue sobre nós, Verdade. ó, faça-nos ganhar mais de ti, Amém. ganharmos mais da tua palavra, Sim. ó, queremos nos encher do Senhor, Amém. ó, nos ganha, Senhor, Sim. nos conquista, Verdade. Senhor Jesus, Amém. nós te louvamos, Amém. nós te exaltamos, Amém. ó, tu és Deus, Sim. merece toda a honra, Verdade. todo o louvor, Sim. ó Senhor Jesus, Amém. louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Nós vamos desfrutar sobre esse tema. Amém. Ler e ruminar a palavra. Amém. Ler e ruminar a palavra. Palavra. Amém. Amém. É para ler, para ruminar a palavra. Amém. Quarta-feira nós desfrutamos sobre ruminar, Sim. né? E então hoje eu já vou praticar o ruminar, né? Amém. Nós tivemos algumas comunhões lá em Cipó e em Ipupu. Então foi desfrutado lá, eu já vou ruminar aqui com os irmãos, pegando com o tema de quarta-feira do alimento diário, Sim. traz essa questão do ruminar. Nós sabemos que o ruminar é quando o animal, tudo aquilo que ele já comeu, aquele capim, né? Ele está no segmento do estômago, volta para a boca dele, ele começa a remoer tudo aquilo novamente para que ele adquira mais nutrientes daquele bolo alimentar que foi feito com o capim. Então nós somos considerados ovelhas do Senhor, né? Sim. Animais ruminantes, e nós precisamos valorizar a palavra de Deus de tal forma que venhamos a ruminar, né? Amém. Ruminar é não deixar passar aquela palavra. Você ouviu uma vez, pronto, não precisa ouvir mais nunca. O apóstolo Paulo sempre diz, né, que ele repetia. Ele disse que não me desgosta repetir essas coisas, né? Então ele sempre estava repetindo. O próprio Jesus também falava, né? De novo lhes falava Jesus. Porque a palavra deve ser, como a própria Bíblia diz, inculcada em nossa mente. Então nós precisamos de fato ter esse coração de sermos pessoas constituídas da palavra de Deus. Para que nós sejamos pessoas, né? Que quando alguém vier tirar uma dúvida, ou alguém estiver levantando algum questionamento, falando sobre algo, nós não fiquemos pensativos, né? Sem saber responder coisas básicas, né? A gente não vai precisar ser constituído de tudo, porque ninguém é uma biblioteca em si, né? Mas os elementos básicos, alguns aspectos, né, da palavra do Senhor, nós precisamos estar Sim. constituídos. Verdade. E como é que isso acontece? Principalmente quando nós lemos, oramos, quando nós ruminamos essa palavra. Se eu ler um livro uma vez, eu ganhei algo, né? Se eu reler esse livro, eu vou ganhar mais ainda. É verdade. Se eu ler pela terceira vez, mais ainda. Da mesma forma, um filme. Eu assisti um filme, eu me atentei a um detalhe, algo assim, ganhei alguma coisa. Assisti de novo, mais outra coisa. Por quê? Porque nós não conseguimos captar tudo de vez. Então a Bíblia aqui, 66 livros, não sei quantos mil versículos, né, e capítulos, são muitas coisas. Então você lê hoje, amanhã você precisa ler novamente, porque de certa maneira essa palavra ela nos lava, né? A Bíblia diz, sendo lavado pelo jato da palavra. Então você é purificado, você lê, você ganha a revelação. Amém. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, 3. Senhor Jesus. Isso, o último livro. Amém. É o primeiro livro da Bíblia, ao contrário. Amém. Quem pegou pode ler em voz alta. Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem as palavras da profecia Sim. e guardam as coisas nela escritas, Amém. pois o tempo está próximo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então nós sabemos que bem-aventurado significa o quê? Felizes, né? Sim. Felizes aquelas pessoas que leem, Sim. mas não é somente as que leem, as que também ouvem.
e juntamente com lei ouvem e guardam as coisas nelas escritas. Sim. Por quê? O tempo. Porque o tempo está próximo. Há um tempo. Então, por que essas pessoas são felizes? Porque elas estão lendo, quem não sabe ler está ouvindo, e os dois que leem e ouvem estão guardando. Por que elas são felizes? Porque o tempo está próximo. Ou seja, quando o tempo chegar, essas pessoas serão também guardadas. Olha o capítulo 3, o versículo 10. Eu vou ler na minha versão aqui, na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, irmãos, aqui já diz: você guardou a palavra da minha perseverança. Lá no capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam. Então, esse versículo, ele está completo. Não é só ler e somente ouvir. Como se você só ler e ouvir, mas nada entrar em você, isso não se tornar realidade em seu viver, vai se tornar uma mera doutrina, né? Um mero conhecimento. Então, não é somente bem-aventurados que leem e que ouvem, mas tem um complemento: e guardam a palavra. Sim. Por que eles são bem-aventurados? Apocalipse 3:10, porque guardaste essa minha palavra da perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Por isso que nós somos felizes, bem-aventurados, porque no dia a dia aqui nós já vamos ser guardados de muitas coisas, porque nós vamos conhecer a vontade de Deus, e naquele dia, quando Jesus voltar, se nós fielmente seguirmos a Jesus e guardarmos a sua palavra, é uma promessa, irmãos, profecia, né? Ele também nos guardará da hora da aprovação. Sim. E ele diz: venho sem demora. Sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Sim. Então nós temos o nome, nós temos a palavra do Senhor Jesus. Amém. E devemos conservá-la. Mesmo que as pessoas tentem tirar isso de nós, mesmo que as tribulações tentem tirar isso de nós, né? As nossas ocupações, as nossas preocupações. Tem muitas coisas que quer tirar a palavra de dentro de nós, a palavra de dentro de nós. Mas nós precisamos conservar. Por isso que nós precisamos ler e ruminar, para que nós estejamos constituídos. Vamos ler Colossenses 3,16. Quem pegou pode ler em voz alta. 3,16. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espiritual, Sim, gratidão. cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Então aqui está dizendo que a palavra de Cristo deve habitar ricamente, Senhor Jesus, Amém. em cada um de nós. Como nós sabemos, habitar é fazer morada. Não é uma visita, que você está aqui na reunião, ouviu a palavra entrou, mas talvez daqui a algum tempo a palavra saia, né? Você não permanece guardando essa palavra. Assim como uma visita, que ela vai em sua casa, ela entrou lá em sua casa, né? Mas depois ela saiu. A palavra não deve ser uma visitante na nossa morada, né? Um visitante, né? Na nossa vida. Ela precisa vir e permanecer. Amém. A palavra precisa vir e permanecer em você. Sim. E dessa forma, você vai fazer o que o apóstolo Paulo chama um bom depósito da palavra. Amém. As pessoas aí não fazem o depósito para botar saco de milho, saco de feijão, né? Sim. Está ali já pronto para plantar, para o plantio. E ali aquele depósito está sendo habitado, entre aspas, né? Porque não tem vida, os sacos, habitado ricamente por sacos de milho e de feijão.
Nós somos um depósito, uma morada. Verdade. E nós somos um depósito, templo do Espírito Santo, para conter o Espírito e a vida e a palavra do Senhor Jesus, né? Sim. Então, que essa palavra, irmãos, habite ricamente Amém. em cada um de nós. Amém. Habitar ricamente, em outras palavras, é abundantemente. É você estar cheio da palavra e cheio do Espírito, né? Amém. Mas como é que nós vamos nos encher da palavra, nos encher do Espírito, se eu não leio, se eu não ouço a palavra, se eu não estou buscando a palavra? Não tem como. Aí vai chegar alguma reunião, vai chegar algum momento que é para eu falar, eu não vou ter nada guardado no depósito. Se eu não tenho nada guardado no meu depósito, eu não vou ter nada a oferecer. Por isso, irmãos, que no nosso dia a dia, em nossas casas, nós precisamos nos constituir. Já está, né, na nossa mente ali, no bom depósito, nós já temos uma constituição da palavra. Então, para que nós estejamos preparados para toda boa obra, né? Então, chegou o momento que você precisa falar algo, você já tem uma referência. Alguém está passando por algo, você tem uma referência naquela linha da palavra, né? Poxa, ele está triste, cabisbaixo, e a palavra do Senhor diz, não desanimes, não temas, seja forte, corajoso. Vai dando uns versículos nessa linha, né? Para que aquela palavra possa fazer sentido para aquela pessoa. Mas se eu não tiver a palavra dentro de mim, eu não posso dar o que eu não tenho. Então, vão ficar as duas pessoas vazias naquele momento. Por isso que é importante nós, como cristãos, né, estarmos constituídos da palavra do reino, da palavra do Senhor. Nós somos cidadãos de Deus, cidadãos do reino, e precisamos saber coisas concernentes ao reino. Não tem como, né, uma pessoa que tem uma função pública não saber os seus deveres e os seus direitos. Porque ela tem uma função pública, ela é um servidor público, ela é um funcionário. Sim. Então ela tem que saber as coisas concernentes à sua profissão. É verdade. Se uma pessoa é um motorista, né, ele tem que saber as regras de trânsito, as leis de trânsito, né, para que ele não venha infringir. Não tem como eu ser um motorista e não saber o momento certo de ultrapassar, as questões de dar seta, né, e muitas coisas. Então, se nós somos servos, cidadãos do reino de Deus, nós precisamos saber Sim. as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter fome. Nós precisamos ter sede da palavra. Né? Como diz uma parte da Bíblia, né? Assim como a corça anseia por água, né? O meu coração, a minha alma, o meu ser tem sede de ti, né? Como uma terra seca que anseia por água. Então esse deve ser o nosso desejo. Amém. Uma terra seca, né? Esperando a água cair para que possa frutificar. Sim. Nós temos tanta água aqui em nossas mãos. Verdade. Água viva, né? Sim. As reuniões, as comunhões, e nós precisamos nos encher Verdade. dessa água. Senhor Jesus. E aí comer e beber, para que a Amém. palavra habite ricamente. Não é só um saco lá de milho no depósito, não. Se for só um saco no depósito, Sim. não é ricamente não, né? Mas se você for passar pelo depósito e ver ali sacos e mais sacos em cima, rapaz, aquele homem ali bateu muito milho, né? Sim. Está cheio do É um armazém. um armazém ali, vai ficar rico, vai vender, porque aquele depósito ficou cheio de sacos. Então, o nosso depósito, como está o nosso depósito? Com respeito à palavra do Senhor em nós. Está cheio? Está na metade? Ou só tem um saco? Ou está vazio, né? Só tem uma sementinha. Senhor Jesus. Então, que nós possamos realmente fazer com que o nosso tempo, o nosso corpo, o nosso ser esteja cheio da palavra. Alguém falou algo, você lembra de uma passagem referente àquilo, né? Isso realmente nos constitui. Verdade. Vamos ver 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, versículo 6. Para o versículo 13. 6 e 13. Quem pegou pode ler o versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati. Amém. Versículo 13. Quando vieres trazer a capa que deixei em casa
bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Amém. Aqui, amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava já no fim da sua vida. Ele diz no versículo 6, olha, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegar. Chegou o tempo da minha partida. Ou alguém avisou a ele que ele seria o próximo a ser martirizado, ele sentiu, em seu espírito, mas ele já estava sabendo que o tempo de dormir no Senhor era chegado. Então alguém que está perto ali da sua morte, e qual foi a preocupação dele? Ele relatou que como servo do Senhor ele combateu com combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé, tudo que ele aprendeu, a fé objetiva, de ensinamentos, de instruções, ele guardou tudo isso. Nós lemos, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, qual era a preocupação dele? Ele estava ali também esperando uma última visita de Timóteo. E quando ele disse assim a Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, traga também os livros e os pergaminhos. Senhor Jesus, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Então veja a paixão do apóstolo Paulo, Traga também os livros e os pergaminhos. No final da sua vida, ele ainda tinha uma vida aplicada. A leitura, a escrita, tudo isso para a obra do Senhor. Então, irmãos, dentro dele sempre permaneceu esse desejo. E nós vemos que o apóstolo Paulo foi uma das pessoas mais usadas por Deus na Bíblia. Escreveu ali, salvo engano, 14 epístolas. Ele foi muito usado. E todo aquele conhecimento que ele já tinha do Antigo Testamento, Deus foi realmente, ele utilizou muitas passagens para que pudesse trazer essa revelação da nova aliança, para testificar Cristo em cima desses ensinamentos. Então, Deus pôde usar o que ele tinha, de maneira ali ressurreta. Então, se nós hoje nos constituirmos da palavra do Senhor, Deus vai ter mais meios para que possa nos conduzir. Quem usa é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo aproveita as suas habilidades, e as transforma para serem usadas. Sim. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo era um construtor de tendas, e espiritualmente ele foi alguém utilizado para edificar igrejas, os templos do Espírito Santo. O apóstolo João, ele remendava redes, e na obra espiritual ele foi usado por Deus para que depois do ministério do apóstolo Paulo, que já estava entrando tipo heresias, alguns ensinamentos errados, João veio trazendo espírito e vida para as igrejas, O apóstolo Pedro, ele era pescador, e espiritualmente ele foi usado para pescar homens. E isso foi o próprio Jesus que falou, venha e eu vos farei pescadores de homens. Numa pescada só, lá em Atos 2, foram quase 3.000 peixes, quase 3.000 almas batizadas. Então, ele com intrepidez, com ousadia, foi utilizado por Deus. Então, cada um na sua área, Deus aproveitou a área, e utilizou ali da maneira dele. Sim. Então, se hoje nós nos constituirmos da palavra, Deus realmente pode encontrar também mais meios para que nós sejamos mais úteis ao Senhor Jesus. Amém. Vamos ler 2 Timóteo 3, versículo 14. Que oração aí, Pai? 8:36. 2 Timóteo 3, versículo 14 ao 17. Eu vou começar lendo. Diz assim: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, toda a Escritura foi soprada por Deus. Essa Bíblia, essa palavra de Deus, ela é útil para você ensinar, para você repreender, para você corrigir e para você educar, com justiça, na justiça. Então, você utilizando isso, e a pessoa que vai receber isso, também será um servo de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja a importância da palavra.
ela nos torna hábeis, né, habilitados para que nós possamos Sim. estar habilitados realmente para fazer a obra de Deus. E Timóteo aqui, ele sabia as Sagradas Letras desde a sua infância. Desde pequenininho, Timóteo já sabia as Sagradas Letras. Por isso que é importante a criança crescer, né, ouvindo essas palavras, seja de uma maneira mais dinâmica, como hoje já existe desenhos, né, as musiquinhas já pronta para a criança, mas isso vai entrando. Tem estudos que dizem que até quando a mulher está grávida, na barriga, a criancinha na barriga dela, só dela ouvir alguns tipos de música e fazer algumas leituras, né, a criança já nasce com uma tendência, né? Então imagine depois dela nascida. Então a palavra de certa maneira vai entrando, vai constituindo e alguma coisa vai ficar. Claro que se ela ouvir 1 hora não vai conseguir guardar tudo, mas alguma coisa vai ficar dentro dela e mais tarde ela pode realmente ser guardada por causa daqueles ensinamentos que os pais deram a ela ou que ela ouviu nas reuniões da igreja, né? E Timóteo foi um desses, e desde criança ele sabia as Sagradas Letras. Amém. Então, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Todos nós precisamos ter esse encargo e essa prática, né? Você tem que ter a prática de ler a Bíblia, a palavra do Senhor, e precisamos também ter a prática de ler um livro espiritual. Nós temos o alimento diário, né? É uma leitura curta, diariamente, que nós podemos praticar. E se você quer ser mais constituído, existem outros livros, né? Da editora Árvore da Vida, que traz o alimento mastigado. Sim. Você lê a Bíblia aqui, né? Às vezes você não tem muita revelação, mas alguém lá atrás já teve uma revelação e está escrito em livros. Sim. Tem pessoas que têm um preconceito e dizem, não, eu só leio a Bíblia, eu não leio outros livros. Aí eu fico me perguntando, será que essa pessoa não escuta uma pregação de algum pastor, né, de outra pessoa? Porque no momento que alguém está pregando aqui, não é só lendo os versículos, entre um versículo e outro há uma explicação, há uma revelação, né? Há uma explicação. E essa explicação é justamente o que vai estar no livro, vai ter os versículos e vai ter alguém ali explicando, só que de forma escrita. Então é importante também nós utilizarmos os livros espirituais. A Bíblia ela é insubstituível, ela é o livro dos livros e tem que ter, como é que eu posso dizer, precisa ter, né? A base principal. Né? Isso, o foco maior precisa ser ela em nosso coração. Amém. E também depois dela o apóstolo Paulo estraga os pergaminhos e os livros, né? Então nós também precisamos nos constituir, Amém. desde que seja algo da parte de Deus, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler agora alguns versículos, vários versículos. 1 Pedro 2:2. Só para nós confirmarmos aqui. Meus irmãos desculpem. 1 Pedro 2:2. Amém. Até lendo a Bíblia, irmãos, nós vamos conseguir achar os livros mais rapidamente, né? Que nós vamos nos tornar constituídos, familiarizados. 1 Pedro 2:2 diz assim: Senhor Jesus, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Então, irmãos, assim como uma criancinha, um bebezinho, chora, querendo leite, né? E enquanto a mamãe não dá o peito, ela não se aquieta, nós precisamos também desejar ardentemente. Quando eu chegar no meu trabalho, eu vou ler um capítulo da Bíblia. Amanhã, quando eu acordar, eu vou ler um capítulo da Bíblia. Quando eu chegar da escola, eu vou ler um capítulo. Você deseja ardentemente esse genuíno leite. Esse leite, a Bíblia vai se tornar mais importante do que 10 minutos ali na rede social, do que 10 minutos assistindo até mesmo um jornal, né? Do que 10 minutos conversando com alguém. Ela vai ter a prioridade, você vai desejar ardentemente. E assim, esse leite, assim como o leite dá crescimento à criança, quando a criança é pequenininha, ela não precisa de mais nenhum alimento, né? No início ali é só o leite materno. E no leite materno tem todos os nutrientes. Então nós, não é que sejamos ainda crianças, mas precisamos ter o mesmo desejo delas, da palavra do Senhor, né? Pela palavra do Senhor. Amém. Mateus 4:4. Quem sabe o que é que diz Mateus 4:4? Quem arrisca?
Só de pão haverá pão. Tentação. Nem só de pão haverá pão. Ó, aqui está constituído, nem só de pão viverá o homem. Toda palavra que você Amém. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o pão é o pão físico, né? E você, fisicamente, você precisa de manhã tomar um café, meio-dia almoçar, de noite jantar, e entre nesses intervalos aí ainda, mastigar mais um pouquinho, né? Para que possa estar constituído. E a palavra de Deus, né? Às vezes a gente pega, né? 5 minutos, eu estava vendo até uns vídeos esses dias, né? 5 minutos descansar, né? Ninguém dá de ferro. 5 minutos de leitura e já descansar, né? Porque nós não estamos constituídos, né? Dá uma canseira, dá um sono, né? E quando numa rede social a gente passa 30 minutos e fica mais ativo, né? E às vezes na leitura nós não temos essa mesma vitalidade, né? Senhor Jesus, então que o Senhor nos ajude, porque isso também é uma questão de prática, de amor. E quando você lê algo interessante, você entra ali e você realmente, o tempo passa que você não vê, né? Vamos ver Salmos, capítulo 1. Salmos capítulo 1, o versículo 1 a seguir diz assim: Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. A lei ali eram as instruções, né? Nós hoje podemos estar na palavra do Senhor. Né? E na sua lei, na sua palavra, nas suas instruções, medita de dia e de noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Amém. Então, irmãos, que o nosso prazer esteja na palavra do Senhor. Sim. Meditar, né? De dia e de noite. Claro que nós não temos, nós sempre vamos ter algumas ocupações, mas até mesmo, né, em nossas ocupações, a palavra do Senhor pode estar ali em nossa mente, você refletindo sobre algo, alguma situação que você vê no dia a dia, e você vai refletindo, né? Vamos finalizar lendo 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 11. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Um exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se ou aplique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, do ensinamento. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Então, irmãos, no versículo 13 diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura, ou aplique-se à leitura. O versículo 15 diz: medite, pondere nessas coisas, né? Então, até a chegada, aqui o apóstolo Paulo falou, até a chegada dele. E como nós estamos hoje pela manhã, nós podemos dizer, até a chegada de Jesus, aplique-se, né? Sim. Coma da palavra, ler Amém. é comer, né? E se nós nos aplicarmos essa palavra, nós vamos crescer, né? Vamos crescer, vamos nos tornar pessoas constituídas e prontos para toda boa obra, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.